Somação reativa é a resposta à repressão com emoções ou ações exatamente opostas àquelas reprimidas. Exemplo: a mãe, exageradamente preocupada com o filho, pode ser reflexo de uma verdadeira hostilidade a ele. Outro exemplo: uma pessoa extremamente valente, ou que se diz extremamente valente, que se mostra extremamente valente, no fundo pode possuir medos ocultos com os quais não consegue lidar. E essa valentia acaba sendo, na verdade, uma tentativa de esconder as suas emoções mais profundas. Identificação. Evita a angústia por compartilhar algum conteúdo com outras pessoas ou grupos. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um fracasso vem identificar com o mesmo fracasso de outras, como se também fosse dela. Ameaças externas também podem ser reduzidas quando a mesma passa a ser vista como voltadas a um grupo mais amplo. Por isso existe a tendência em fazer em grupo algo considerado mais perigoso. Assim, a angústia ou culpa podem ser diluídas para o grupo. Quando de forma mais branda, pode ajudar o indivíduo a tornar-se mais confiante, como uma criança que se identifica com seu herói favorito. Quando em excesso, causa dependência, impedindo o indivíduo de enfrentar seu problema, como na Síndrome de Estocolmo. E o que é essa Síndrome de Estocolmo? Isso foi um sequestro que aconteceu na cidade de Estocolmo, por isso ganhou o nome de Síndrome de Estocolmo, que os sequestrados passaram a se identificar com os sequestradores. Apesar de vítimas, eles se viam ali envolvidos no mesmo problema, na mesma situação. Então, é um processo de identificação. No vídeo sobre anamnese, na ficha sobre anamnese que está na apostila, existe uma pergunta que é: você conhece alguém que esteja passando pelo mesmo problema que você? Com essa pergunta, a gente busca encontrar possivelmente uma identificação, uma coisa que possa estar sendo vivida pelo paciente, porque ele se identifica com outra pessoa que tem exatamente o mesmo problema. Então, um exemplo que é muito comum em casais de namorados: uma das pessoas passa mal, passa muito mal, sente muitas dores, e aí no dia seguinte a outra pessoa do casal passa pelo mesmo problema, também começa a ter dores e passar mal da mesma forma. Isso nada mais é do que uma identificação, tá? Um problema que foi passado da mente para o corpo, que é chamado conversão, que a gente vai ver em breve. Negação consiste em não aceitar os fatos, em preferir mentiras que acabam se confundindo e contrariando umas às outras. É não querer acreditar em algo que é verdade. É o não acredito, não pode ser verdade. Exemplo: em uma traição matrimonial, a pessoa traída fala que não acredita, nega-se a analisar possibilidades e fatos. Outro exemplo: de emprego ou morte de um ente querido. A pessoa bota a mão na cabeça e fala: não acredito. Outro exemplo: aquele político favorito da pessoa, que por mais que a gente tenha diversas provas que aquele político favorito roubou bastante, a pessoa continua tendo ele como político favorito e diz que não roubou nada. Enfim, são exemplos de negação. Idealização consiste em atribuir a outro indivíduo características de perfeição, vendo como ideal. Exemplos: adolescentes e seus ídolos, a quem consideram perfeitos. Outro exemplo: a jovem que encontrou o príncipe perfeito, podendo realizar a negação de características negativas. Conversão, como eu citei, é passar o problema da mente para o corpo. É a transformação de um conteúdo mental em fenômenos motores, como paralisias, tremores, convulsões, etc., ou sensitivos, dores, distúrbios na visão ou audição. Pode-se firmar a terapia como opção eficaz para localizar a origem do problema e eliminar suas consequências, desde que sejam afastadas as possibilidades de danos de origem fisiológica. Por exemplo,
a fibromialgia como doença de origem psicológica, na verdade não só a fibromialgia, mas como qualquer dor crônica. Bom, o que é fibromialgia? Fibromialgia é a dor crônica generalizada, tá? E outro exemplo também, a enxaqueca, tá? Uma dor crônica aí que a pessoa vai em neurologista, vai em medicina da dor, não localiza nada, não tem nenhuma lesão, nenhum tumor, nem nada, e a pessoa continua ali sentindo aquela dor. Isso nada mais é do que um exemplo de conversão. A pessoa transferiu ali um problema emocional para o corpo, tá? E outro exemplo, o sujeito se sentir tonto, ter distúrbio na visão ou desmaios ao ter uma notícia desagradável. A gente na hipnose não trata nada que tem origem fisiológica. Eu acho que eu já falei isso mais de uma vez ao longo do curso. A partir do momento que a pessoa fala para você que ela tem dores ou que tem sensações que não condizem com a sua saúde física, como no exemplo que eu dei das dores de cabeça constantes, que a pessoa vai em neurologista, vai em medicina da dor, não encontra nada, a gente pode firmar aí a origem como psicológica, e para isso a terapia é extremamente eficaz, claro, principalmente a hipnoterapia. Eu conheci uma pessoa um tempo atrás que tinha um ponto de conversão muito forte na região do estômago. Então, qualquer coisa ali que acontecia, o estômago dela doía, tá? Ela tem uma conversão muito forte ali no estômago, e aí a gente tem que entender qual é a emoção ali que está por trás, né? Qual é a emoção que está causando isso, para assim a gente tratar através de terapia. Substituição consiste em ações que vêm substituir outras ações que são removidas, por serem de alguma forma considerarem proibidas, como forma de atender à satisfação pessoal. Exemplo, a substituição de drogas por outras consideradas mais sociais. Então, o paciente larga a cocaína e começa a fumar maconha. Posteriormente, ele larga a maconha e passa a abusar do consumo de álcool. O vício não é na droga, mas sim em fugir da realidade. Então, ele vem substituindo uma droga por outra. E aí é aquele tal negócio. Essa pessoa que é usuária de cocaína aprende que para a religião dela é proibido usar cocaína, que é uma droga. Aí a pessoa vai para uma outra droga que seja aceita pela religião, como por exemplo, vamos dizer, a maconha para diversas religiões. E aí a pessoa sai dessa religião, vai para outra religião, que maconha e cocaína são proibidas, aí ela vai para o álcool. Então, mais uma vez aí a gente está falando da substituição. Outro exemplo, o sujeito cuja quantidade de lazer em sua vida encontra-se em desequilíbrio perante a quantidade de trabalho. Então, precisa substituir o lazer por drogas, como antidepressivos ou chocolates. Anulação. São rituais mágicos, ações ou até mesmo apenas pensamentos que podem ser invocados para evitar ou desfazer um dano que possa ser causado apenas por seus desejos, emoções ou pensamentos. Exemplos: precisar pensar na saudação à entidade para não fazer mal, passar por um despacho, uma encruzilhada. Outro exemplo: fazer o sinal da cruz para afastar um pensamento considerado pecado no seu sistema de crenças. Introjeção consiste em adotar regras, comportamentos e valores para se livrar de situações ameaçadoras ou perigosas. Visa resolver dificuldades emocionais ao tomar para a própria personalidade características de outras pessoas. Sempre iniciada na infância, quando começamos a aceitar como nossas as regras e os valores sociais, não por crença pessoal, até porque crianças não possuem opiniões formadas sobre a vida, mas porque foi imposto tanto pela família, e familiares são figuras de grande autoridade para a criança, quanto pelo que somos capazes de perceber no comportamento daqueles que estão ao nosso redor, devido ao medo de sermos punidos ou marginalizados. Bom, e um bom exemplo aí de introjeção é a família, né? Porque você dificilmente vai ter uma família onde o pai é testemunha de Jeová, a mãe é do candomblé, o filho é budista. Não, não é assim, né? Além do fato de que pessoas similares elas vão tender a se aproximar, a gente, quando criança, traz para nós os valores, as regras, os conceitos daqueles que estão ao nosso redor. Então essa daí é uma explicação bem clara para o fato da criança, que tem
uma religião, não porque o seu racional chegou àquela conclusão, mas sim porque foi de certa forma imposta pelas pessoas que estão ao seu redor. E é por isso que numa família onde o pai e a mãe têm uma mesma orientação religiosa, os filhos, é claro, vão tender a ter também essa mesma orientação religiosa. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal, porque eu estou publicando aqui conteúdo periodicamente do seu interesse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.